Meus irmãos, hoje eu quero fazer um negócio um pouquinho diferente com vocês na nossa aula da escola dominical. Nossa aula vai ser uma recapitulação do que nós vimos na semana passada. Porém, hoje, inclusive até depois eu preciso que um dos diáconos fique atento com o microfone aí, nós vamos fazer um bate-papo. Então, às vezes, na semana passada não deu tempo de você tirar uma dúvida. A Eva já está com as anotações dela ali. Então, nós vamos recapitular. Quem estava no domingo passado? Levanta a mão. Então, tem bastante gente aí. A ideia é firmar bem na mente de cada um. E lembrando aí, então, nós vamos fazer uma breve recapitulação. Nossa ideia não é estender muito hoje do horário diante daquilo que nós já vimos. Eu sei que alguns irmãos também querem ir visitar a mamãe, ir almoçar, Então, nós vamos tentar ser bem rigorosos na nossa escola bíblica nessa manhã, mas nós vamos recapitular. Então, vai ser rápido aí na recapitulação, trazendo alguns apontamentos. Eu também vou fazer perguntas para vocês, porque não é só vocês fazendo as perguntas, eu também mereço fazer algumas perguntas para testar, avaliar aí como é que está a situação, Mas a ideia mesmo é esse bate-papo nosso aqui nessa manhã, Vou até acionar aqui minha colinha, prontinho. Muito bem, nós começamos uma série, Escatologia, a doutrina das últimas coisas. Escatologia, a doutrina das últimas coisas. Eu quero ler 3 textos para iniciar. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Um outro irmão, abra lá, 1 João 2,18. E um outro irmão, 2 Timóteo 3,1. Vou repetir. 1 de Pedro 1, 20. 1 João 2,18. E 2 Timóteo 3,1. Você já ouviu falar, se não ouviu falar, vai ouvir falar hoje, do relógio do juízo final? Nunca ouviu falar? Já ouviram? Eu esqueci de pôr no slide, eu devia ter colocado. O relógio do juízo final, ou o relógio do Apocalipse, é um relógio simbólico que vem sido mantido desde 1947 por um comitê de diretores, lá nos Estados Unidos, na Universidade de Chicago, e é um dispositivo que eles montaram como um relógio mesmo, dizendo que a humanidade caminha para o fim. Essa semana passada, eu estava fuçando no YouTube e achei interessante um debate, melhor dizendo, um bate-papo, de um canal comunista, literalmente comunista. Eu falei, vou tentar assistir um pouquinho para ver o que eles estão falando. E um rapaz, ele disse o seguinte, um senhor, que é professor, ele falou assim, o relógio do Apocalipse, falaram que ele está nos últimos 5 minutos, pensando no relógio para terminar. Nós estamos vivendo os últimos 5 minutos, mas eu acredito, companheiro, que eu acredito que nós estamos vivendo os últimos 4 minutos, 3 minutos. E aí eu falei, não acredito que eu vou dizer isso. Eu também concordo com ele. Vou concordei. Sabe, esse relógio do Apocalipse, desde o início, ele traz a ideia de que a humanidade caminha para um fim. Na verdade, ele olha para o nível nuclear, de guerras nucleares. É sabido de que o homem tem a capacidade de destruir o planeta Terra.
pelo menos dentro do imaginário deles, com bombas nucleares. A Rússia é temida pelo que ela tem, pelo seu poder bélico. Está todo mundo com medo, porque amanhã se comemora uma data do fim da Segunda Guerra, se não me engano. E a Rússia comemora essa data. Outros países têm armamento bélico de propriedade nuclear. Nós sabemos que isso tudo traz medo, mas sabe quando que tudo isso vai acabar? Quando o Senhor quiser. Quando o Senhor quiser. Nós estamos olhando para a lição essa nova série de lições. Escatologia é um nome que nós não estamos habituados com ele. É um nome que nós não gostamos de nomes que não são tão fáceis assim, né? Mas propriamente o termo escatologia, ela vem das palavras gregas scatos, que significa último, e logos, que significa doutrina, ensino, palavra. Então é o ensino do último, literalmente, ou o ensino das últimas coisas. Então, quando alguém perguntar para você, do que vocês estão estudando? Se você quiser falar chique na sua casa, você fala escatologia. Agora, se não quiser ser tão chique, você fala assim, nós estamos estudando sobre os últimos tempos. Semana passada eu fiz uma pergunta, o que nós entendemos como o período dos últimos tempos? Ou os últimos dias, como a Bíblia se refere, a última hora, os últimos dias, ou o fim dos tempos. Lembra que nós falamos na semana passada? Quando que é esses últimos tempos? Quando se dará? Agora, né? Nós já vivemos, é o período entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. Eu gosto muito da figura de um funil. Quando você olha, né, o funil, ele começa com a boca larga ali, ele vai afunilando, o próprio nome diz. E quando você olha, já está bem próximo ali. E particularmente, eu creio que nós estamos pensando num funil naquele pedacinho final ali. Sabe, na última parte do funil. Muitos eventos já ocorreram, aconteceram. Pode ser que dure 100 anos esse funil dos últimos tempos. A pergunta é que daqui a 100 anos, onde você vai estar? Né? Pode ser que dure 30 anos. Semana passada, alguém aqui na igreja, falou assim, pastor, que Jesus não volte até eu casar, pelo amor de Deus. Aí eu falei assim, não, eu oro para que você nem case. E aí, né, a Fabiana está aqui, eu não vou me portar aqui hoje. Não, que Jesus nem volte, se não precisar casar, não casa, porque é infinitamente melhor estar com o Senhor. E aí, no estudo anterior, eu perguntei o seguinte, por que estudar escatologia? Por que estudar escatologia? Eu usei um vídeo, não vou passar agora, do reverendo Leandro Lima, pode ser por curiosidade, pelos eventos que se darão, e eventos não só que vão acontecer, mas que estão acontecendo. Por exemplo, domingo que vem, no outro domingo, né, domingo que vem é ceia, mas no outro domingo a aula será sobre a morte física. O presbítero Ivan vai trazer essa aula para nós. E são detalhes que a Bíblia fala que às vezes nós não pensamos. Né? E depois nós vamos falar de outros aspectos, por exemplo, o estado intermediário. O que acontece quando nós morremos? É mistério. Não, está na Bíblia. Eu agora acostumei puxar o S. Né? Mas o ponto, meus irmãos, é que quando nós falamos de estudar escatologia, nós temos que pensar, e eu gostei do que o reverendo Leandro Lima disse a nós, porque traz esperança. E é maravilhoso saber que vai terminar tudo bem, porque o Senhor está cuidando de todas as coisas. Nós começamos falando da escatologia dentro da filosofia e na religião, né? É uma questão natural, por mais que alguém não acorde de manhã pensando assim, eu quero estudar escatologia. Nós pensamos, seja no aspecto filosófico ou no aspecto da religião, nós estamos envolvidos com isso. Conforme eu disse, se alguém criou um relógio dizendo que é o relógio do Apocalipse, que vai acabar tudo, é porque ele tem essa preocupação. Sabe, por mais que alguém diga, não creio numa vida após a morte, não creio de que haverá alguma coisa depois, ele está preocupado com a sua vida, porque isso já chamou a atenção. Então, onde quer que as pessoas tenham refletido seriamente sobre como surgiram e como vieram a ser o que são, também quiseram saber algo sobre a vida após esta vida e como ela seria.
né? Em geral, a maioria das pessoas tem aquela tendência, aquela curiosidade de querer saber o que vai acontecer depois. É por isso que você encontra pessoas, por exemplo, ler um horóscopo. Né? Pega o jornal lá, como é que vai ser meu dia? Tem pessoas que pegam, por exemplo, e na rua entrega sua mão àquelas que fazem a leitura, ciganos aí fazem a leitura. Porque há no imaginário das pessoas isso. O desejo de saber acerca dos fatos do amanhã. E aí, eu vou passando aqui, daqui a pouco eu vou abrir para perguntas, tá, irmão? Só para recapitular, porque aí as dúvidas vêm, né? Eu coloquei aqui, no meio cristão, muitos de nós temos compartilhado grande interesse quanto ao futuro, mas são tantas as vozes com tão divergentes declarações que, ao final, nós nos vemos confusos. No meio dito evangélico mesmo, né? Não, é assim, é assado, eu acho que é assim, eu acho que é aquilo. O problema não é o que você acha. Você pode achar muita coisa. A questão é o que a Bíblia diz. E esse é o ponto que nós devemos nos apegar. O que a Sagrada Escritura tem a nos ensinar sobre esse tempo depois? Afinal, no que eu devo acreditar? Eu devo acreditar naquilo que a Palavra de Deus tem a nos ensinar, e esse é o motivo de estarmos aqui. Presbítero Ivan, nós estávamos conversando, né? Nós tivemos a série no livro do Apocalipse, e até a gente brincava assim em decidir no que nós iríamos dar de próxima série de estudos, e eu lembro que o Ivan até falou assim, a gente pode fazer Apocalipse parte 2, o retorno, né? Alguma coisa assim, e aí surgiu essa ideia. Por que não despertar a consciência da igreja para trazer esperança de que tudo isso que nós estamos passando aqui, agora, sofrendo, com incertezas, porque eu olho para uma grande incerteza, como é que vai ser as eleições desse país? Não sei. Como é que vai ser daqui a um ano? Não sei. Mas eu sei que vai terminar tudo bem. Não aqui nessa terra, ainda que aqui a gente vai lutar, vai trabalhar, vai ter vitórias, vai ter derrotas. Mas e depois? E depois? Comentei no projeto Atos, né, na terça-feira passada, como que a vida é tão efêmera, né, tão breve. Né? Domingo passado, terminou o culto, eu caí ali na escada. Não caí no espírito não, viu, irmãos? Foi caído mesmo, né? E aí eu bati o peito, assim, ficou até dolorido, né? Bati o braço um pouquinho, mas graças a Deus, nada muito grave. Mas eu fiquei pensando nisso, se você, por um segundo, você pode perder sua vida, por um descuido. Ninguém dá garantias de que a gente vai viver mais 50 anos. Eu mesmo não creio que eu vou viver mais 50. Porque eu completei 44. A gente não tem essas garantias. Então, tem uns... alguns estão chegando lá, mas eu já não estou botando muita fé, não. Mas o ponto, meus irmãos, é que isso não deve trazer desespero para nós. Isso deve trazer esperança, porque eu sei que o meu Redentor vive. Jó diz isso. E que por fim se levantará. E ele se levantou, Jesus ressuscitou. Essa é a garantia. Se você me perguntar, pastor, você quer viver bastante? Claro que eu quero. Quero viver bem, quero viver mal também não. Se for para viver mais 50 anos só sofrendo, não. Senhor, me leva que é muito melhor estar contigo, como Paulo diz. Mas eu quero viver, todo mundo quer viver. Agora, a gente precisa entender que isso também faz parte da vida, ter que ir embora. E como que vai ser? Então, no meio cristão, nós precisamos ter respostas, e a resposta é na palavra de Deus. E aí nós comentamos, né, ao tratar do assunto relacionado acerca das promessas do futuro, há pelo menos 4 coisas. Primeiro, que permaneçamos dentro dos limites da Escritura, não no eu acho, não no o que pensadores. E quando eu falo pensadores, a gente tem que pensar até no meio reformado. Não dá para a gente ouvir, por exemplo, um grande escritor bíblico se ele não é bíblico. Não sei se está entendendo. Um escritor que se diz ser bíblico, mas ele é raso. Não. E louvado seja Deus, nós temos no passado grandes homens e mulheres que escreveram e trouxeram contribuições tão boas para nós. Então, nós temos que focar dentro do limite da Escritura. Veja, quando você está numa rodovia, eu usei esse exemplo, você não fica falando assim, eu vou pular para o guarda-reio lá porque eu quero ir na contramão. Isso é loucura. Existem leis, existem regras, existe o limite, você está dentro daquilo, porque aquilo vai te fazer chegar com segurança.
Eu disse, né, até no limite da rodovia, os anjos estão contigo. Passou do limite, é por sua conta e risco. Né? O colega pastor disse isso certa vez. Porque nós estamos dentro de uma regra, de uma lei. A vida do cristão é assim. Nós permanecemos dentro da Escritura. Que passa disso, ainda que eu possa imaginar, posso pensar, mas eu não posso fazer doutrina em cima do que eu acho. Não sei se dá para entender bem isso. Segundo, confiemos que Cristo é o Senhor da história. Isso é emocionante. Meus amados, é tão gostoso, é tão maravilhoso saber que Ele cuida de nós, que Ele está cuidando da história, que eu não estou sozinho, que eu passo pelos momentos mais alegres da minha vida, Ele está comigo. Mais difícil, Ele está comigo. Eu gosto muito, é mania, criei esse hábito, né, de ficar vendo lembranças do Facebook. Sempre o Facebook lembra um ano depois, né? E eu fico impressionado que alguns comentários que eu fiz de alguns anos, 2, 3 anos, 4 anos, antes de pandemia, é tão bom ver que, poxa, como Deus tem guardado a nossa vida, como a gente conseguiu passar, como o período da pandemia mesmo. Eu sei, poxa vida, alguns irmãos partiram, aqueles que estão em Cristo estão muito melhor do que nós agora. Aqueles que não, estão muito pior do que essa realidade, porque essa é a verdade. Então, confiemos, tem alguém no trono, tem alguém reinando. Esse alguém é Jesus Cristo. Assim como houve um paraíso perdido, aguardemos um paraíso restaurado. Você já parou para perceber como há uma progressão na Escritura? Ela começa num jardim. Começa num jardim em que o homem deveria dar nome aos animais, o ser humano deveria ali, colocado no jardim, governar, porque Deus o fez assim, mas eles pecaram, se afastaram de Deus. E como que termina a Bíblia? Numa cidade murada, prédios, dá essa ideia, né? Há um jardim no meio dela e o Senhor está no meio dela. Mas o ponto em si não é um desenvolvimento como da civilização. Mas o ponto em questão, meus irmãos, é entender que o paraíso que foi perdido no passado será recuperado no futuro. Não sabemos como no sentido da sua completude, mas o que nós sabemos já nos é suficiente pela Escritura. Lá não haverá mais choro, nem dor, nem sofrimento. Lá irá cessar tudo aquilo que era fruto do pecado na vida do homem. Porque o pecado já não existirá mais. Nós não sabemos que realidade é essa. Nós não conseguimos experimentar porque somos pecadores. E também a nossa esperança é viva e certa. No mundo de tantas incertezas, há uma certeza cabal. Nosso Senhor é a nossa esperança. Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, e olha que interessante que ele diz, se limita apenas a esse período de tempo que vivemos aqui, nós somos os mais, porque viver aqui é infeliz, num certo sentido, de sofrimento, de lutas, de pagar boleto, IPVA e outras coisas. Ontem alguém me disse, né? Falou assim, lá em Guariba, eu estava de manhã lá, e falou assim, ai pastor, você sabia que no céu não teremos mais boletos para pagar? Eu falei, louvado seja Deus, meu irmão, porque eu não aguento mais. Né? Foi numa brincadeira que alguém fez. A nossa esperança não se limita aqui. E ele diz, nossa esperança em Cristo. Então, nós temos uma esperança viva e certa. E aí, só passando aqui o slide, né? Olhemos para a Bíblia, né? Como dentro dos limites da Escritura, não saindo dela, não simplesmente sendo preguiçosos, dizendo assim, isso aqui não é revelado. Não, se gaste na leitura da Bíblia, estude a palavra, seja dominado por ela, e você vai perceber que não vai ter espaço para ansiedade, para medo. Sim, como ser humano nós podemos passar por isso, mas logo em seguida nós recobramos o ânimo e falamos, opa, está escrito, e eu vou prosseguir. O tentador vem, aí façamos como Jesus disse, também está escrito, e prosseguimos.
e Cristo é o Senhor da história, né? Muitos de hoje em dia que estão em meio a confusão, incertezas, é porque não têm tido essa consciência da soberania de Deus, né? Nós estudamos na quinta-feira passada e eu estou sendo tentado a recapitular hoje. Hoje é um dia de recapitulações, vamos ver, né? Como o povo de Israel saiu do Egito e como Deus conduz, ainda que pareça um caminho muito longo pelo deserto. É Deus que está guiando a história. É Deus que está nos livrando. Bom, questão da escatologia na filosofia, só passando, os filósofos, eles também não só refletiam acerca do futuro do indivíduo, mas também pensavam profundamente sobre o futuro do mundo, né? E uma série de filosofias do passado trabalhavam em torno disso. Havia espaço no pensamento filosófico acerca da doutrina dos últimos tempos, né? Não como nós vemos na Escritura, mas no imaginário dos homens. Alguns colocando conceitos como voltar várias vezes, melhorando, outros purgando a alma, outros especulavam sobre a morte e o nascimento de mundos, e isso tem ressurgido nos nossos dias. Na religião, da mesma maneira, né? Eu coloquei aí essa mãozinha com um caldeirão de muitas religiões. Dentro da religião, apesar de cada uma ter a sua característica, também nas religiões, nas principais, há essa ideia. Nas principais, não todas. Há uma ideia de que há um pós. Aí alguém vai dizer assim, mas e aquelas religiões que creem que depois que morre há um aniquilismo, ou seja, a alma é aniquilada, como alguém que queima e deixou de existir. Fez, acabou. Era para dar um efeito, não deu. E fez um barulho, né? Acabou. Até quem pensa assim está pensando também depois. É uma maneira de dizer, chegou o fim. Então não tem como não dizer, a religião em si também, as mais primitivas, as mais evoluídas, têm a sua escatologia. Bom, coloquei essa frase, né, do Addison. A crença em que a alma do homem sobrevive à sua morte tão perto está de ser universal que não temos nenhum registro confiável de alguma tribo, nação ou religião que ela não esteja em destaque. Isso, seja as mais primitivas dentro do nosso imaginário, né? Eu não gosto muito desse termo primitivo, de uma tribo primitiva, na verdade há uma cultura ali dentro, né? Talvez eles vão olhar para nós, que somos tão civilizados, e vão falar, mas como eles são primitivos? Seja numa tribo que aos nossos olhos é primitiva, ou em tanta tecnologia que temos, há no imaginário assim. Estava vendo o dono daqueles carrinhos, não presta muito, Tesla, o Elon Musk, né? Elon Musk. Ele tem batido numa tecla interessante, né, na mídia, e ele pensa que o mundo vai acabar, e ele soltou uma nota uma vez por causa da inteligência artificial. Ele fala, tome muito cuidado com a inteligência artificial, que ela vai dominar o mundo e vai acabar com a humanidade. Eu só vi isso no Exterminador do Futuro, esses filmes futurísticos, mas tem essa ideia, até mesmo de uma humanidade que vai acabar com a inteligência artificial. Hoje ela já domina, ela tira emprego de muita gente hoje em dia, né? Não entro no mérito da questão aqui. Então, em todas as esferas, seja na religião, seja na filosofia, há uma ideia do pós. Na história da igreja não é diferente. Eu não vou aqui me ater aqui, mas só mencionando as eras, né? Seja no século V, seja no século V até a Reforma Protestante, ou até os dias atuais, também se fala sobre a doutrina dos últimos tempos. E eu enfatizei na semana passada, eu não sei se você já parou para perceber que nos nossos dias, e aí em todos os segmentos, né, religiosos, seja católico, evangélico protestante, não se fala muito da volta de Jesus. As pessoas não têm falado tanto disso como falavam em décadas passadas. Eu lembro, as músicas que eram cantadas o rei está voltando. Hoje quero ficar aqui, quero pular, quero ficar. Ponto. A gente sabe que essa não é a realidade.
A gente está falando desde o século V, mas da era apostólica, mas nós podemos pensar, por exemplo, ainda enquadrando a era apostólica dentro do período que podemos denominar os discípulos que andavam com Cristo. Também se falava do porvir. Jesus deu atenção acerca disso. Por exemplo, um dos assuntos que Jesus mais falou foi sobre o inferno. Mas nós preferimos, às vezes, ocultar sobre isso. Não, ele fala do lago de fogo, de enxofre, do tormento eterno. Ele fala do céu também. São aspectos escatológicos. No Antigo Testamento, da mesma maneira. Os profetas falaram de um tempo do porvir. Daniel é um deles. Então, na história da igreja, na história bíblica, podemos dizer acerca disso também. E aí, a relação da escatologia com o restante da dogmática. A dogmática, conforme eu disse, é o estudo do dogma em si, né? do corpo doutrinário, daquilo que nós cremos. Né? Eu coloquei para nós, dizendo o seguinte, dentro da teologia, a dogmática é a exposição intelectual e sistemática dos princípios ou doutrinas religiosas de modo a formar um conjunto coerente. Todo mundo tem o seu dogma, todo mundo tem a sua doutrina, de certa maneira. Seja com esse nome mais rebuscado ou de uma forma mais simples, não há uma tábula rasa. Todo mundo tem, de alguma maneira, um conjunto de doutrinas. Eu creio que Deus é assim. Ele já está fazendo doutrina. Se é certo ou não, ele fez. Porque ele saiu da Escritura, não. Aí entra esse ponto. E na história da teologia, nós falamos um pouco da teologia liberal, e dentro da teologia liberal, com Karl Barth, tem aquela ideia de reduzir a autoridade divina e elevar a autoridade do homem, colocando no mesmo pé de igualdade. Aí, no que nós temos na teologia liberal, é que o homem passa a apontar para a Escritura e dizer o que ela deve dizer. Estranho para os nossos dias? Não. Porque nós vemos, por exemplo, muitas pessoas hoje dizerem assim, a Bíblia precisa ser revista. Esse texto é muito antigo. E nisso nós devemos tomar cuidado, porque, na verdade, a Escritura é que permeia a nossa conduta de vida. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, não o contrário. Não é a tradição que diz o que a Bíblia deve dizer ou não. E não se espante, nós vamos viver momentos difíceis acerca disso. Se podemos pregar determinado texto ou não, leis que estão sendo aprovadas, algumas que tentam resguardar, mas, na verdade, tempos difíceis vão vir. Isso é cumprimento de profecia. Né? Eu citei, né, até um famoso pastor que disse que a Bíblia precisa ser atualizada. Na verdade, somos nós que precisamos nos humilhar e dizer, fala, Deus, porque eu quero mudar de vida, eu quero ouvir tua voz. E algumas concepções errôneas e algumas assertivas, né? A primeira, a escatologia menos desenvolvida de todos os lugares da dogmática. É verdade, né? Pouco se fala da escatologia nos estudos doutrinários. Para você ter uma ideia, quando eu estudei no seminário, eu tive um semestre, se não me engano, sobre escatologia e foi assim. Graças a Deus tive depois uma aula extra, né, com o Dr. Leandro Lima, que me ajudou bastante a entender mais sobre escatologia. Na igreja, a igreja em si, nós temos grandes pensadores que não têm falado sobre a doutrina dos últimos tempos. Também tratar de escatologia como um estudo meramente histórico, não como uma apresentação sistemática da religião cristã, e perder de vista o caráter teológico da escatologia. Isso não fala apenas de o que vai acontecer, mas é o que vai acontecer ou está acontecendo e a nossa relação quanto a isso. O aspecto positivo, né, o conceito correto, na teologia propriamente dita, a questão é sobre como Deus é final e perfeitamente glorificado nas suas obras, mãos, e como se realiza, na obra das suas mãos, e como se realiza plenamente o conselho de Deus. De uma forma correta, a escatologia aponta para Deus, como tudo ocorre dentro do que Ele planejou, dentro do que Ele determinou. Na antropologia, a questão sobre a ruína do pecado, ruinosa influência do pecado, é dominada completamente. Então, quando a gente pensa na figura do homem, inclusive até a aula de catecúmenos
a próxima aula será sobre a antropologia, sobre o homem, ele é totalmente dominado pelo pecado. Alguém pode olhar e dizer assim, eu não sou tão pecador assim. Já está sendo pecador, já, miserável. Ele deveria olhar para si e falar, quão miserável homem que eu sou, e quanto eu preciso me arrepender. Mas na cristologia, e isso envolve a escatologia, né? A questão sobre a obra de Cristo é coroada com a vitória perfeita. Então, o homem é pecador, ele precisa de um Redentor, esse Redentor veio, trouxe salvação, e um dia ele voltará. E haverá o que nós podemos chamar da completude de todas as coisas. Ainda falando do conceito correto, né? Na soterologia, lembra o que é soterologia? Quem nasce em Salvador é o quê? Soteropolitano. O que é soterologia? Logia é estudo. Sotero, salvação. O estudo da salvação. Não era para esquecer. A questão é sobre como a obra do Espírito Santo trabalha, né, por fim, resulta na completa redenção e na glorificação do povo de Deus. Na eclesiologia também estudo agora da igreja. Eclésia é igreja, ajuntamento, né? A questão é como a igreja vai ser encontrada. A gente sabe que a igreja hoje, a igreja que nós habitamos, né? Essa igreja aqui, outras igrejas, ela é militante. Qual o sentido da igreja ser militante? Ela luta nessa terra. Nós lutamos, por exemplo, para ser santos, ainda que de forma imperfeita. Mas na glória, isso é escatologia, a igreja é triunfante. Por quê? Ela já venceu. Mas venceu por esforços próprios? Não, por Jesus Cristo. Ela só é triunfante por causa de Cristo. Bom, eu já mencionei logo no início o nome da escatologia, não vou me ater tanto aqui. Quando falamos de escatologia, nós temos em mente mais particularmente os fatos que estão relacionados à segunda vinda de Cristo, que marcarão o fim da presente dispensação e penetrarão as glórias eternas do futuro. E ainda só para falar um pouquinho do nome da escatologia, nós vamos talvez voltar nesse ponto em outras aulas, mas eu já quero mencionar. Nós temos na escatologia a escatologia inaugurada. O que é a escatologia inaugurada? Esse termo ele trata das últimas coisas que já começaram a acontecer. Quando Jesus veio a essa terra, ele veio, viveu aqui a sua idade, por 3 anos seu ministério terreno, morreu. O que aconteceu com ele? Ressuscitou. Quando ele ressuscitou, ele ficou mais um tempo ali com os discípulos, comia um peixinho com eles, né? A gente falou disso na terça-feira, e aí ele ascendeu aos céus. Para fazer o quê? Agora ele expulsa o Satanás, eu tentei falar o capiroto, não é o Satanás, né? O acusador das nossas almas, e agora nós não temos diante do trono de Deus um acusador. O que nós temos diante do trono de Deus? Um advogado, Jesus Cristo. E aí inaugura o período do fim aí, né? Um texto que nos ajuda muito a compreender, e eu quero que algum irmão abra para nós, é Gálatas 4, versículo 4 e 5. Quem puder ler. Um outro irmão, para não dar briga, porque às vezes a gente fica, eu queria tanto ler outro texto, pastor. Marcos, capítulo 1, versículo 14 e 15. Gálatas 4, versículo 4 e 5, e Marcos 1, verso 14 e 15. É interessante que esse texto, né, de Paulo aqui em Gálatas, ele nos diz que Jesus veio no tempo determinado. A palavra na plenitude do tempo significa no tempo estabelecido. Só para você ter uma ideia, quando Eva pecou, né, e deu ao seu marido do fruto, e ambos pecaram, e a sentença da parte do Senhor veio de forma dura sobre eles, o cumprimento, né, veio morte no meio deles. E o Senhor fez uma promessa, o Senhor Deus fez uma promessa. Lá em Gênesis 3,15, nós temos o proto-evangelho. E o proto-evangelho diz que viria alguém que esmagaria a cabeça da serpente.
E aí o tempo passa, Eva tem a semente do mal, da serpente, e a semente do descendente da mulher, que viria esmagar a cabeça, eles crescem juntos. Quando eu falo de semente, porque estão vindo as gerações. Satanás também, o mal cresce em torno disso, porque o pecado está presente, e aí nós temos o primeiro homicídio. Lembra deles? Abel matou Caim, amém? Ah, misericórdia. Quando eu era criança eu sempre confundia esse trem, né? Caim matou Abel, né? Foi ali o primeiro assassinato da história, o primeiro homicídio aí entre irmãos lá. E aí o texto bíblico diz que Eva teve um outro filho. E é interessante porque a expectativa de Eva é uma expectativa escatológica, ainda com o nome, não com o nome de escatologia. Porque quando nasce o próximo filho, Eva tem aquela expectativa de dizer assim, pronto, veio aquele que vai acabar com tudo. Só que isso demorou muito tempo depois, e não era esse. Era um descendente, e vem vindo, a semente santa crescendo, a semente do mal vem crescendo, até que a plenitude do tempo, naquele momento específico, que só Deus sabia, Jesus veio a essa terra. É isso que Paulo vai dizer aqui. Quando Jesus vai voltar? Só Deus sabe, pode ser hoje. E graças a Deus, porque aí amanhã eu não preciso pagar a conta que eu tenho que pagar. Pode... É brincadeira, irmãos. Louvado seja Deus estar com ele, né? Pode ser amanhã, pode ser daqui a 50 anos, não sabemos. Mas também virá no tempo determinado. Então, Paulo, ele deixa claro, né? É interessante pensar nisso. Jesus veio quando o tempo se cumpriu, ou seja, vindo, pois, a consumação, cumprimento dos tempos. Marcos, capítulo 1, verso 14 e 15. Escatologia escatologia inaugurada significa Jesus veio e inaugurou o tempo do fim. Chegou o fim. Quanto tempo vai demorar? Não sei, mas o fim chegou. Pode ser que demore mais 1000 anos, pode ser que demore uma semana, pode ser que demore 100 anos, mas o fim chegou, porque Jesus veio. Então a Bíblia ela deixa claro que toda a era do Novo Testamento são as últimas coisas ou o tempo do fim. Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 10, 11, estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Quando Jesus ele faz uma promessa, ele diz assim, e eis que estou convosco todos os dias. Até onde? Consumação do século. Ele está dizendo até o fim. E o que a gente deve fazer até o fim? Ficar sentado e falar, será que é hoje que vai vir? Ansioso? Não, trabalha, prega o evangelho, porque Jesus está com você. Porque pode ser que ele vai voltar amanhã, ele vai nos cobrar acerca disso. E há outros textos, só para a gente ganhar tempo, eu não vou mencionar, só o texto de Hebreus 9, 26 diz assim, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou, uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E 1 João 2,18 diz, filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que esta é a última hora. E aí, para finalizar, e se alguém tiver alguma pergunta, então, em meia hora eu consegui aí repor a aula da semana passada, né? Passamos rápido aí. Mas, eu tinha esse ponto aqui que eu acho que é importante depois. Nós vivemos entre a tensão do que chamamos na escatologia do já e o ainda não. Então, quando você fala escatologia, você tem que ter em mente já e o ainda não. O que significa o já e o ainda não? É uma tensão. E que tensão é essa? Bom, só para você entender, o crente, né, o Novo Testamento ensina isso, já que nós estamos já na era escatológica, no tempo do fim. Mas ainda não estamos no nosso estado final. Nós estamos salvos? Sim. Por quê? Porque Jesus pagou um preço. Mas nós estamos livres? Ainda não.
porque aponta para uma consumação final. Né? Então, a tensão que existe vivemos ainda na esperança do porvir. É o fim dos tempos, mas dentro desse funil pequeno ainda existe mais um tantico assim. O que o presbítero Ivan gosta, né, de fazer, ele pega assim a Bíblia, ai Senhor, me ajuda, que não rasgue, e ele fala assim, ó, é só essa folha, só está faltando isso aqui. Essa última folha, essa folha nós poderíamos chamar de o já e o ainda não, para se cumprir. Pode ser que essa folhinha dure 1000 anos, mas é a última página, está para acontecer. Então, tem um teólogo chamado Oscar Cullmann, ele diz assim que o crente da era cristã vive entre o dia D e o dia V. Você já ouviu falar o dia D, né? Chegou o dia D. Dia D é aquele dia do pagamento, que a gente fica feliz, é o dia. O dia V é quando tudo vence e vai... Não, brincadeira, não é isso não. Né? O dia D foi a primeira vinda de Cristo, quando o inimigo foi decisivamente vencido. Satanás já é vencido. Por quê? Jesus na cruz ele bradou, está consumado, acabou, ele pagou o preço. E não foi para o diabo. Nisso as Crônicas de Nárnia peca no filme. Ele não faz um acordo para pagar a Satanás, ele aplaca a ira de Deus. E o dia V é a segunda vinda de Cristo, quando o inimigo vai se render total finalmente. E aí, segundo esse escritor, Oscar Cullmann, ele fala assim, a esperança da vitória final é tão vívida, assim por causa da inabalável firme convicção de que a batalha que decide já aconteceu. A ideia é, o Senhor já pagou o preço, na nossa mente ainda não aconteceu, já eu ainda não, mas nos planos de Deus já se cumpriu. Porque ele não está preso no passado, presente e futuro. O inimigo já é derrotado, o inimigo já foi expulso, o grande acusador das nossas almas. E aí, para a gente finalizar então, escatologia geral e individual, rapidamente, a escatologia geral implica em dizer a respeito de todos os homens. Não existe ninguém que está em cima do muro. Isso envolve a todos. Né? É um período que virá com uma tremenda crise, com os fatos e eventos associados a esta crise que compõem a escatologia, um aumento, por exemplo, da fome tendo comida. É um negócio estranho para mim. Não sei se você consegue ver isso. Como é que pode um planeta em que tem tantas riquezas, tem pessoas que passam fome? Aí você fala assim, mas isso aí é lá em outros países, no continente africano, algumas partes. Não, no Brasil. Crise. Mas por que isso acontece? Pela ganância do homem. O ser humano não é bonzinho. Eu já disse isso aqui, irmãos. A gente olha, às vezes, esses reality show aí, a Big Brother, né? A Fazenda, outros aí, e eu falo que, assim, existe uma regra, você pode fazer tudo menos agredir alguém, certo? Mas se lá dentro colocar uma regra falando assim, olha, para você ganhar 1 milhão, você vai ter que eliminar alguém. O que você acha? As pessoas matam por dinheiro. O que é 1 milhão? Eu não tenho. Mas eu sei que isso é muito efêmero, passageiro. Graças a Deus que eu não tenho. Se tivesse 2 era melhor. Não, brincadeira. É tão passageiro, irmãos, e as pessoas matam. Então, a crise vem, né? E aí eu não me aponto em direita, esquerda, de centro. Na verdade, eu confio em Deus, eu sou do alto, eu creio que é Deus que vai usar. Se Ele quer usar um governante de direita, Ele usa. Se Ele quiser usar um governante de esquerda, Ele usa, como usou no passado Ciro, que não era temente a Ele. Se Ele quer usar um governante de centro, amém. Mas o ponto é, governo vem, governo vai, crise vem, problemas vêm. E não pense que vai melhorar. Dentro das correntes escatológicas existia o pós-milenismo, que ela entende que o milênio vai vir com uma evolução no sentido positivo, que as coisas vão melhorando até a volta de Jesus. Só que essa corrente, ela perdeu força com as 2 guerras mundiais. A gente está às portas de uma 3ª guerra mundial, meus irmãos. Não é brincadeira. Nós estamos confortáveis aqui no país, aparentemente confortáveis, né? Por enquanto ninguém está vendo risco da sua vida, mas não se engane. É um barril de pólvora.
Bastou uma palavrinha errada ali, ó, como aconteceu essa semana. Uma declaração de um ministro da Rússia, né, acerca de Israel, que depois o próprio presidente, e eu não estou caindo em defesa ou não, mas ele teve que pedir desculpa ao povo de Israel sobre o nazismo. São palavras que às vezes mal colocadas pode voar uma bombinha de um lado para o outro, bombinha, né? Escatologia individual tem a ver com o indivíduo, né? O próprio nome diz. Os eventos citados podem constituir aí, no sentido estrito da palavra, todavia nós devemos pensar na nossa posição, não agora global, mas individualmente tem a ver com cada um, da sua relação com Deus, né? Eu tinha no imaginário, quando Jesus voltasse, eu ia grudar na perna da minha mãe, ia ser salvo, porque ela ia ser salva, porque eu sempre coloquei que minha mãe, e graças a Deus, uma mulher crente, mas eu tinha aquela ideia, não, minha mãe vai ser salva e eu ainda tenho dúvida. E aí eu grudo nas pernas dela, estou salvo. Só eu que pensei acerca disso já, né? É individual, a salvação é individual. Por isso que você tem que se arrepender e buscar o Senhor. E é isso, meus irmãos. Fiz uma breve recapitulação. Nós temos aí 15 minutos para perguntas. 15 minutinhos para seguir dentro do cronograma do horário. A gente pode passar um pouco, mas a ideia é que a gente tenha um tempo maior hoje aí para abrir, né? Desde a semana passada até agora, alguém tem alguma dúvida? E aí eu queria sugerir algo, não sei se o Rubens pode nos auxiliar nisso, usando o microfone. Aí os irmãos que estão em casa, também não tem muita gente aqui, mas pode também estar ouvindo aí, participando. Alguém tem alguma dúvida, levanta a mão, pode fazer a pergunta. Se eu não souber, eu deixo para a próxima aula, que o Ivan que vai responder mesmo. Espera aí, Eva, deixa só chegar o microfone nas suas mãos. Não, tá. Eva, segura, o Zé Paulo está ali. É porque a Eva é meia hora. É meia... 15 minutos não vai dar, não. Pastor, não é bem uma dúvida. Quando você fala em Terceira Guerra Mundial, obviamente que vários países vão estar envolvidos, ou todos. Mas aí não seria o caso de um eliminar ele próprio. Como a Rússia vai... Se a Rússia acionar lá a bomba atômica, né, ela não eliminaria ela mesma? E como que o país, todos eles, um depende do outro. Aliás, por isso que não fizeram nada com a Rússia, porque os Estados Unidos dependem de coisas da Rússia e vice-versa. Então, se tivesse esse risco de acionar essa bomba atômica, como que ela... Não é meio contraditório? Ela teria que eliminar ela mesmo, ou suponhamos que não teria efeito sobre ela. Ela conseguiria um jeito de eliminar todos os outros países, menos ela. Mas como que ela viria viver sozinha, sendo que a bomba atômica, onde ela é acionada, não serve mais para nada, né? A Terra não serve para mais nada onde ela é acionada, por causa da radiação. Então, que riscos teria se ela eliminaria ela mesma, então? Na verdade, assim, quando a gente fala de guerra atômica, quando a gente fala de armamento atômico, né? E também existem escalas atômicas, né? A gente pensa existem bombas que podem eliminar a existência no país, no mundo? Claro que sim. Mas eu estava vendo alguém dizer, por exemplo, que existem aquelas bombas que, por exemplo, lançada em determinada região ali, ela é local, ela vai, assim, dizimar. A bomba de Hiroshima, de Nagasaki, se eu não me engano, só afetou ali, local. O problema não é em si a bomba. Ela dizima, acabou ali com um pelotão enorme. O problema é os efeitos dela, que aí, por exemplo, a nuvem nuclear e outras questões em torno disso. Por exemplo, se eu não me engano, hoje que só a Rússia que detém, eu não sei se Estados Unidos também, um míssil intercontinental que pode carregar até 10 ogivas nucleares e ele pode sair do lugar dele até Estados Unidos, outro lugar, e não tem como até desenvolver, por exemplo, velocidade assim absurda, para que você prepare uma defesa. Por isso se pisa em ovos. Particularmente, quando a gente olha em torno disso, a grande preocupação que a gente olha em torno disso é mais no nível do discurso do que na realidade. Eu sou contra, tá? Não estou dizendo que a gente tem que partir para a violência, não.
Mas talvez você já passou na porta da casa de alguém, tinha uma placa escrita assim: cuidado, cão bravo. Você tem um cão, por exemplo, igual ao do Rubens, é um cavalo, desculpa. Eu parei na frente da casa dele, quando abri eu falei, misericórdia, já veio com aquelas patonas. Mas é uma moça, eu imagino. Não é porque ele já saiu lá, não fez nada e tudo mais. Se eu sei que tem um cão bravo na casa do Rubens, eu não sou besta de parar lá na frente e fazer alguma coisa contra. Então, eu acredito que assim, quando a gente fala de guerras, por isso há sempre o discurso, vamos tentar, não é assim. Por exemplo, Coreia do Norte. A gente dá risada do Xing e não sei o que lá. Brincadeira, não é Coreia do Norte. Mas quantos já invadiram lá? País extremamente fechado. Se eu não me engano, eles também têm armamento nuclear. E têm investido nisso, até mísseis intercontinental. Ninguém dá muita bola para o coreano. Ele só está brincando. A China, uma potência. A China domina o mundo hoje. Não adianta falar que não. Desculpa, meus irmãos, meu cunhado trabalhou um tempo nos Emirados Árabes lá e ele trouxe um reloginho para mim assim. Eu falei, ganhei um relógio de Dubai. Né, tal. Quando eu fui olhar, made in China. Domina. Louvado seja Deus. Eu agradeço a Deus que ainda tem muito produto aí bom, né? O Xiaomi. Então, o Rubens está apontando o microfone ali. Então, assim, só para fechar esse ponto, a Rússia, usando o exemplo da Rússia, mas a gente pode pensar em outros países, eu acredito que a guerra, ela tem essa esfera, a primeira etapa é eu tenho, o nível é vamos dialogar, e aí entra muito bem o que Zé Paulo disse. Por exemplo, o que a Europa, ainda que lançou a Europa, Estados Unidos, sanções, não afetou tanto? Lógico que imagino que a Rússia está sendo afetada, né? Porque, na verdade, são dependentes do gasoduto e outras, o petróleo. Então, assim, na verdade, qualquer tipo de guerra, qualquer tipo de violência, não ataca só o outro. Ele deixa cicatrizes, marcas também em nós, como pode dizimar a humanidade. Né? Então, eu penso nisso também. Eu acho que entra mais na esfera do discurso em si. Eva. Não foi bem, foi uma colocação, né? Só. Pastor, pode ser até que o senhor tenha respondido as minhas perguntas, né? Dentro do parâmetro da escatologia, quando fala da morte, né, e ascensão de Jesus. Quando Jesus ele ascendeu aos céus, Satanás ele desceu à terra, é isso, né? Foi expulso, né? Foi jogado para cá. Ele foi expulso. E é só uma dúvida, né? Aí fala que ele não acusa mais, né? Mas ele continua diante do trono, lá. Mas na terra ele continua sendo nosso acusador. Sim. Quer dizer, não cessou a acusação dele. Ele como acusador quando ele foi expulso, né? Que ele chegou à terra. E de lá até hoje, né, que nós estamos vivendo, somos acusados por ele. É isso. A única questão, assim, que a gente deve entender no plano de ação de Satanás é que, além dessa esfera, porque ele é o acusador, o próprio nome em si aponta para isso. A Bíblia fala que ele acusa de dia e noite os filhos de Deus, acusava diante do trono, né? E como que você sabe que ele estava lá e tinha esse papel? Porque lá em Jó, por exemplo, fala que entre os filhos de Deus havia também Satanás, estava ali, e o Senhor Deus disse para Satanás, está vendo meu servo Jó? E tudo isso faz parte dentro do plano de Deus. Então, assim, na terra, sim, ele tem essa propriedade usando ou pessoas, até mesmo sussurrando coisas. Você não é digno. Quem é você para estar na igreja? Olha o que você fez. Lembra quando Jesus, eu gosto muito dessa passagem, quando Jesus foi tentado, melhor dizendo, na tentação de Jesus, ele tinha acabado de ser batizado. E uma voz do céu disse, este é meu filho amado, em quem tenho prazer. E aí quando você olha logo em seguida em Mateus capítulo 4, o que o texto começa? Então Jesus foi levado pelo Espírito a fim de ser tentado. Tinha um propósito, a fim é propósito. E aí diz assim, Satanás chega e pergunta,
se tu és o Filho de Deus. Então, além de lançar acusação, ele lança dúvida. Quando Eva foi tentada, o que ele fez? Ele trabalhou com um jogo de palavras. Não foi assim que Deus disse? E com isso ela foi entrando. E de lá para cá, Eva está aqui. Não, brincadeira, pode continuar, Eva. Não, pastor, só para complementar, né? Uma coisa que a gente não pode deixar de entender no texto também, né? É que ele acusa os crentes, né? O papel dele como acusador é acusar os filhos de Deus, né? Porque geralmente a pessoa fala assim, mas a pessoa que está no mundo, o diabo não atenta, não acusa. Não, o papel de Satanás é acusar os crentes. Esse é o papel dele, não é? A igreja de Deus, né? Isso, ele é o opositor. E a própria palavra traz esse sentido. Ele vai fazer frente. Lembra que lá no estudo de Apocalipse, ele tentou impedir que o descendente viesse. Perseguindo a igreja, tudo. Conseguiu? Não conseguiu. E aí o que ele faz? Agora ele vai fazer frente aos descendentes, aos filhos, né? aos que descendem do descendente, vamos dizer assim. Porque ele veio e trouxe salvação, mas ele deixou a sua igreja que ainda luta. E ele vai tentar contra os filhos de Deus. O mundo jaz o maligno, então quem é seu, para que vai fazer? Pelo contrário, ele vem pelo engano. A vida está boa assim, não precisa de Deus. Né? Eu diria, talvez, fazendo um contraponto nisso, é que com a sua relação para com os filhos de Deus, além de tentar enganar, ele acusa. Os filhos de Deus, eu digo, aqueles que creem em Jesus Cristo. E com a relação para com o mundo é mantê-los na cegueira, pintando e enganando em torno disso. Tem um filme, não é muito teológico, tá, irmãos? Não me critiquem. É do Percy Jackson, eu não lembro qual da série, as meninas gostam, que é a mitologia grega, né? Mas eu achei aquela cena interessante, eu falei uns domingos atrás que eles estão num lugar que tem música eletrônica colorida e deu um doce que é dado para eles, que é a flor de lótus. E aquilo entorpece. E uma voz diz, não coma. E aí o Percy come, né, o Percy Jackson lá, que é o filho dos deuses lá, e ele fica entorpecido. Tem muita gente que está entorpecida hoje em dia. E acha que está tudo bem. E a vida está indo embora. E pensa que não vai ter um pós. Esse é o problema. Né? Mais alguma pergunta ou alguma colocação aí, Maila? Só. Eu tenho, depois o Luciano vai perguntar. Mas eu... É sobre o Luciano? Não, né? Não. Não. Tô brincando. É que eu ouvi muito assim falar, né, quando eu estava na outra igreja, e eu ficava meio assim, né, porque a Bíblia não diz isso. E a pergunta que eu tenho é, por que muitas pessoas afirmam que quando Jesus voltar e arrebatar a igreja, suas roupas irão ficar, sendo que a Bíblia não diz isso? A minha dúvida também é, de onde surgiu isso? Porque eu ouvi uma pessoa dizer assim, quando Jesus voltar, a gente vai subir para o céu e a nossa roupa vai ficar. Mas a Bíblia não diz isso, né? A Bíblia não tem nada escrito. E aí entra, e eu não estou fugindo da pergunta, eu só vou afirmar mais raso, a gente vai entrar nisso quando a gente falar das correntes do milênio. É linha de interpretação. Tem pessoas que acreditam, por exemplo, que quando Jesus vai voltar, ele vai reinar 1000 anos aqui na Terra, aí depois que vai acontecer. Ou então, por exemplo, tem outros que creem, como os dispensacionalistas, que a igreja foi arrebatada e o mundo está um caos, que as pessoas vão viver sem a igreja. Nesse sentido. Então, isso é parte de correntes de interpretação milenares, né, do milênio em si, de Apocalipse. Na verdade, não além das Escrituras, mas a partir das Escrituras, olhando o que eu acho, com uma interpretação não coerente com o que a palavra diz. Né? Por exemplo, há uma série de filmes chamado Deixados para Trás. Aí tem 7, que eles falam de 7 dispensações. Eu já fiquei bravo porque o pastor não subiu na primeira leva. Foi o único episódio que eu li e ele ficou. Não sei quem já assistiu aí. Isso faz parte dentro de uma corrente de doutrina acerca da interpretação. Nós vimos dentro do estudo do Apocalipse, que nós somos amilenistas.
né? O que é a milenista? A palavra "a" não significa, ela traz o sentido de não, mas não significa que nós não cremos no milênio. A nossa linha de interpretação, nós cremos que o milênio está acontecendo, que não é um milênio literal, mas espiritual. Jesus veio, de fato, literalmente, ele subiu, e esse milênio pode ser, as pessoas pensam em 1000 anos de forma redonda, mas é um número que aponta como um símbolo de um tempo. Nós vimos acerca disso. Então, só para exemplificar, isso vai ficar mais claro quando tratarmos das correntes. Dentro da escatologia, nós vamos falar acerca disso, dessas correntes milenistas. O caos já está instaurado, né? Uhum. E até aproveitando, minha irmã, dentro dessa série, que é dentro de uma corrente, ela é baseada dentro de uma corrente escatológica, muitas pessoas acreditam que você vai ter uma segunda chance. Esse é um problema sério, porque aí nos leva... vamos dizer, eu sei que eu tenho mais uma chance. Eu vou aproveitar então. Eu creio em Jesus, mas deixa eu ficar quieto. Aproveitar. É aquela história que eu disse na semana passada, né, do espírita. O espírita vai chegar, ele pode falar assim, olha, o que vai vir depois é reencarnação. Legal. Eu creio que não tem reencarnação. E aí o diálogo de um crente com o espírito do espírita seria o seguinte, ok, se você tiver certo, eu vou voltar e eu acho que eu vou voltar melhor porque eu estou procurando ser melhor, porque eu entreguei minha vida para Jesus, estou procurando andar direitinho, ainda que eu erro. Não sou corintiano, não... Brincadeira, né? Procura andar direitinho. Agora, se eu estiver certo, e eu creio que eu estou certo pela palavra, porque Hebreus 9 fala sobre isso, quando você morrer, quando eu morrer, vem depois disso o juízo. Então não há chance. Então, respondendo essa pergunta assim de correntes, é melhor crer numa única chance, que é agora de se arrepender. E se arrepender não significa criar uma bolha e pronto, aí eu estou com medo, perdi a salvação. Não, é crer que apesar de ser pecador, eu entreguei minha vida para Jesus e eu estou em paz, e eu posso aproveitar assim. Ontem eu falava, não sei com quem comentava isso, eu falei, tem gente que pensa que crente é chato, que não pode comer, não pode viver. Não pode. A gente comeu tanto hoje de manhã e dá risada e vive. É que nós não olhamos para essa terra com esse fascínio, dizendo, eu preciso disso. Não, tudo isso é refúgio para nós. Em tudo, exatamente. Sim, sim. É contentamento. Exato. Uma vez eu falei com o Félix, que está aqui, né? Ele postou uma foto lindíssima lá de um passeio que eles fizeram, né? E você olha para isso, é um deleite. Eu não posso desfrutar disso? O errado é porque ele não me chama, nem me passa o endereço daqueles lugares lá. Mas a gente tem que desfrutar, a vida é tão maravilhosa. Né? Eu confesso que eu vim aprender isso com o tempo, né? Porque eu tinha aquela dificuldade, eu não posso ir em tal lugar, não, a vida tem que ser sofrida assim. Não, se tiver a oportunidade de fazer uma viagem com sua família, desde que seja responsável, faça. Se tiver a oportunidade de comer, e comer sem exagero, coma. Né? Essa é a questão. O problema é que a gente cria que meu mundo não é aqui, então eu não quero saber. E tem crente que é o exagerado, ainda chega ao ponto de falar assim, eu não vou nem, como eu vou para o céu, não vou nem mais pagar imposto, não vou fazer mais nada. Não, você está aqui ainda. Mas tem. Tinha uma seita, irmãos, hoje, graças a Deus, se eu não me engano, chama Sinos de Belém. Aqui em São Paulo não foi tanto, mas no Rio de Janeiro era muito forte. Chegava ao extremo de falar que os seus fiéis deveriam, quando entravam para essa igreja, rasgar seus documentos, queimar os documentos. Meninos de Belém ou Sinos de Belém. Por causa do sino. Queimar as vestes, tinha que usar só vestes brancas.
E aí ficar ali dentro dessa... É seita. Não. Essa semana passada, eu corri lá, meu título de eleitor estava bloqueado, né? Porque não tinha atualizado ele a biometria. Corri lá, falei, não, opa, vamos resolver, porque eu estou nessa terra. Eu me envolvo em causas aqui. É por isso que eu me preocupo com o marginalizado ali. Entendeu? Então, a gente desfruta e tem deveres aqui nessa terra, né? É assim que alguém recorre ao uso de drogas, de outras coisas. É, exatamente. Eu acho que a palavra da Regina resume bem. É encontrar satisfação em Jesus. Aí não precisa de mais nada. E eu posso aproveitar. Né? Você levantou a mão? Só um minutinho, Eva. Algum diácono, separa os dois irmãos aí no fundo, por favor. Pode continuar, Eva. Olha lá, estão brigando. Eva, pode falar. Não. Sim. Aproveitando o exemplo da Eva, irmãos, olha só, na pandemia, vamos pegar bem palpável. Vocês deixaram de ter momentos felizes? Eu não deixei, apesar de ser sofrido, perdi amigos, perdi pessoas muito próximas, graças a Deus não perdi familiares, né, mas passamos um susto tremendo, mas tivemos tempos difíceis, que ainda estamos tendo, porque não é para relaxar, né, mas a gente tem momentos felizes. Né? A gente dá risada, a gente desfruta a amizade, tudo. Agora, eu creio, talvez pode acontecer dessa geração ou a próxima, que aí nós vamos ter, dentre tempos difíceis, o dia difícil. Esse dia não é um dia de 24 horas, mas um período de tempo que a vontade seria de perder a vida. Eu não sei se você já acordou assim, eu não estou com depressão, nada, mas... eu já cheguei para a Fabiana e falei assim, nossa, eu não vejo a hora de ir embora daqui, dessa terra. É verdade, irmãos. Mas você não tem prazer aqui? Tenho. Fico muito feliz, eu curti demais meu aniversário. Faço isso e desde muito tempo, porque eu estou vivo. O reverendo Diego, lá de Barretos, me mandou uma frase que até tive que fazer uma montagem. Fazer aniversário, envelhecer, é um efeito colateral de estar vivo. Parece uma redundância, mas graças a Deus por isso. Mas a gente tem que entender e se preparar para o dia mau. É essa a palavra, o dia mau. Porque, veja só, hoje você tem momentos difíceis, mas você está trabalhando, você tem saúde. Mas quando vem o dia mau? O que sustenta a sua vida? É a crença. E qual é a sua crença? É na palavra? É que a gente, irmãos, a gente às vezes vive só no nível raso. Mas quando você se envolve com irmãos que estão sofrendo tanto, não só da nossa igreja, e não perder a fé, aí você começa a perceber que, nossa, como eu sou feliz. Como Deus é bom comigo. Né? Mais alguém? Para a gente encerrar?
Sim. Uhum. Sim. Mas, na verdade, Ana Paula, só complementando esse ponto, há no imaginário, meus irmãos, aquela ideia de que você, na igreja, você está blindado de problemas, de dificuldades, ou então o imaginário que a oração do pastor é mais forte. Uma das coisas que a Reforma Protestante trouxe, um dos benefícios, é que há o sacerdócio universal dos crentes. Todo crente é um sacerdote. Todo crente verdadeiro é um intercessor dentro da sua casa, no sentido de buscar Jesus. Por isso que os pais têm que orar pelos filhos, os filhos pelos pais, por isso que o marido deve orar pela esposa, a esposa pelo marido. Às vezes a gente cria esse conceito de a oração do pastor, e aí eu respeito, se ele adotou esse sistema, ele mandou pelo WhatsApp, mas ele orou com verdade, amém. Se o Senhor não agiu, não é indo para uma igreja X ou Y, não é voltando para o catolicismo, ou indo para o espiritismo, ou para o bandismo, que agora a minha vida vai resolver. Não vai. Na verdade, por que nós sofremos aqui? Por que passamos por lutas? Por causa do pecado. E digo mais, irmãos, não é para assustar e não é para ir embora por causa disso. Ser um crente verdadeiro é entender que talvez você vai ter mais lutas do que outros, porque muitas vezes você vai dizer não para coisas que pareciam ser os atalhos mais fáceis. Valores que, às vezes, pela palavra, não negociaríamos mais, que o mundo negocia, nós não negociamos. Então, assim, eu penso, por exemplo, enquanto a Ana Paula estava falando, meu tutor, que foi meu pastor, né, que me enviou ao seminário, o reverendo Rui Fábio, falecido hoje, lutou, amargou aí 5 anos ou mais de câncer. Aí definhando, morreu. Mas se eu olhar isso como fracasso, eu perco a perspectiva da obra redentora de Cristo. Lógico que eu creio que Jesus sustentou ele tudo e ele pode curar. Mas ele está com Deus. Toma a liberdade de dizer aqui, irmãos, com muito coração apertado, volta e meia lembro, com saudade, nosso diácono Henrique. Alguém pode olhar e falar assim, nossa, mas a igreja orou tanto. Nossa, mas tentou tanto. Mas por que ele não fez isso? Por que ele não fez aquilo? O tempo de Deus é perfeito. Louvado seja Deus, e eu creio nisso, que o Henrique hoje está muito melhor do que nós, está nos braços do Pai. Então, o fato de estou lutando e não estar resolvendo, eu vou buscar. Esse é o problema, uma visão errônea de quem? É uma fé. Exatamente. É fácil, né? Enquanto eu tenho que sair correndo daqui porque eu tenho lasanha no forno, está tudo certo. O problema é quando não tem nem o que comer. Diga só um pouquinho, Regina. Uhum. Sim. Amém. Amém. Não.
Amém. 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 Irmãos, antes só da Eva falar e a gente encerra. Vocês estão entendendo o que a gente está fazendo aqui? Nós estamos fazendo doutrina. A gente não está aqui passando uma hora, porque, olha, se a gente quisesse estar em casa ou quiser ir embora, vai embora. A gente fica em casa assistindo televisão lá, desfrutando, passear. A gente está alimentando nossa fé. Porque eu sou pai, eu sei o que é dobrar um joelho e orar para um filho que está chorando. Eu sei o que é não ter força para orar. Olha como é importante a gente estar junto aqui nesse tempo. Às vezes a gente perde tempo com outras coisas, falando de coisas que não tem nada a ver. Percebe isso? E mais, Malaquias fala que enquanto os filhos de Deus conversavam, não é conversa, por mais que está parecendo uma conversa aqui, é aula. Diz que o Senhor atentava, Deus está no nosso meio ouvindo nossa conversa. E Ele sabe do nosso coração. Obrigado, Regina. Isso alimenta a minha fé para não desanimar de orar pela vida das minhas filhas. Amém, minha irmã. Isso é um testemunho que a gente tem que levar para a nossa vida. Amém. Sim. Amém. Diga, Eva. Amém. Não sabe, né? Meus irmãos, a gente passou um pouquinho, mas que pouquinho tão gostoso, viu? Eu passaria o dia inteiro aqui conversando, né? Isso tem a ver com o nosso último tempo. Eva disse agora, né? Um tempo depois a menina morreu. Eu perdi um amigo, eu lembro até hoje. Eu chamei ele para ir para a igreja, era adolescente. Ele disse não. E aí, uma semana depois, ele foi para a praia e ele morreu. Aquilo mexeu muito comigo. Porque eu não sabia. Não é porque veio para a igreja que não está salvo, não é isso. Mas que eu poderia ter falado mais de Jesus para ele. Nós vivemos os últimos tempos. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Feche seus olhos. Eu queria te fazer uma pergunta. Você, essa semana, pediu perdão para Deus? Semana passada? Uma outra pergunta. Você já entregou sua vida a Jesus Cristo? Se Jesus voltar hoje, que garantia que você tem que você vai estar eternamente com Ele? E mais, né? Você sente Jesus como suficiente? E se tudo acabar hoje, se você perder tudo hoje, dinheiro, bens,
família, você permaneceria de pé com sua fé? Eu sei que parece uma coisa tão chocante, mas é só para a gente focar onde nós estamos colocando a nossa esperança, a nossa vida. Senhor, eu sou tão falho, Pai, eu sou tão pecador. O Senhor sabe o quanto tenho feito coisas que às vezes desagradam a Ti, muitas vezes. Mas eu sou tão grato porque apesar de nós, apesar de mim, o Senhor nos ama, entregou seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar. Obrigado, Deus, porque temos o privilégio de, na manhã de hoje, além de recapitular assuntos tão importantes quanto a doutrina dos últimos tempos, ouvir testemunhos tão maravilhosos do que o Senhor pode fazer através da oração. É uma mãe por uma filha, ou por um amigo. Eu não sei como está o coração dos meus irmãos, Senhor. Eu não sei como foi a semana de cada um, mas eu tenho absoluta certeza de que o Senhor esteve presente o tempo todo. E eu venho te pedir, ó Pai, que o Senhor nos dê mais e mais desejo de Ti, Senhor. Que o Senhor nos dê, ó Pai, desejo de estar na Tua casa, Te buscando, aprendendo da Tua palavra. Que hoje à noite não seja, Pai, um encontro triste, mas seja um encontro de adoração, de louvor, de exaltação a Deus. Que não troquemos o culto dessa noite por outras coisas, porque todo culto é para Ti, Senhor. Mas com entusiasmo estejamos aqui, Senhor, para Te dizer o quanto Te amamos e o quanto somos gratos por tudo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas. Pai, leva Teus filhos em paz, abençoe a cada mãe aqui, na missão de mães, e abençoe a cada pai também, cada família representada aqui. Te agradecemos, ó Deus, e Te louvamos em nome de Jesus Cristo. Amém.